O mês de setembro já passou, o mês em que a igreja celebra a Bíblia, mas a palavra de Deus ela deve ser constante na nossa vida. Por isso eu convido você a acompanhar mais um capítulo da série A Bíblia Mais Perto de Você. Com este mês da Bíblia, o nosso programa A Bíblia Mais Perto de Você está lhe trazendo informações e, sobretudo, motivações para conhecer e frequentar a Palavra de Deus. O grande São Jerônimo, que traduziu no século IV toda a Bíblia, do hebraico e do grego, para o latim, disse: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. E o coração das Escrituras, meu irmão, minha irmã, está nos Evangelhos. Nós falamos sobre isso no capítulo anterior, na semana passada. E eu volto a dizer um detalhe sobre os evangelistas. Primeiramente, nós temos Mateus simbolizado no homem, porque ele começa com genealogia, a descendência de Jesus, a descendência humana de Cristo, para dizer que ele se enraizou na raça humana. Não caiu como mito das nuvens, mas se enraizou na raça humana. Então mostra a sua ascendência humana. Por isso é representado pelo homem. Depois nós temos o evangelista Marcos, que é representado pelo leão, visto que este é o animal do deserto, e Jesus começa no evangelho de Marcos pregando no deserto. O evangelista Lucas é muitas vezes apresentado exatamente com o touro. O touro porque o touro era o animal preferido para os sacrifícios no templo. E assim, Lucas começa com o sacrifício no templo, quando Zacarias está oferecendo o sacrifício e ouve sobre o nascimento de João Batista. Já o evangelista João é representado pela águia. Nós sabemos que a águia é o pássaro que voa mais alto, plana nas alturas. E João começa o seu evangelho falando: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele começa nas alturas da divindade, por isso ele é representado pela águia. E é interessante perceber que na Bíblia Sagrada, quando nós vamos citá-la, nós geralmente fazemos abreviaturas. Quando você pega o livro da Bíblia, olhe bem nas primeiras páginas que você encontra a lista dos livros sagrados com as abreviaturas, para facilitar as citações. Por exemplo, eu falei agora dos evangelistas. A abreviatura de Mateus é MT. A abreviatura de Marcos é MC. Lucas, LC. João, JO. Facilita as citações, não só porque abrevia, como identifica. E depois nós temos uma maneira ainda de identificar os textos bíblicos com a citação do nome do livro e do capítulo. O capítulo geralmente é o número maior. Na Bíblia, esses números são grandes. Nós percebemos, são grandes, são os capítulos. E os pequenos são os versículos. Então, quando nós vamos citar, por exemplo, João, capítulo 20, versículo 30, aquela passagem que eu citei num programa anterior, dizendo que João escreve: muitos outros milagres Jesus fez que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais, e crendo tenhais a vida no nome do Filho de Deus. Então, é escrito 20, uma vírgula, e depois 30. Quer dizer, o número que vem depois da vírgula é o versículo. O número anterior à vírgula é o capítulo. Há várias outras maneiras de nós reconhecermos citações que seria difícil nesse momento. Relembro apenas uma. Quando nós colocamos, por exemplo, João, capítulo 20, versículo 15, depois um S, significa o seguinte. Mas todas essas peculiaridades e detalhes que são importantes para quando a gente quer conferir um texto bíblico, se encontra nas primeiras páginas da sua Bíblia. É um bom exercício tomá-la hoje
olhar com calma, você vai se familiarizando com ela. Mas não queria terminar a nossa série A Bíblia Mais Perto de Você sem lhe dar uma dica que é de todas a mais importante. Como fazer a leitura orante da Bíblia? Porque a Bíblia não é um livro para conhecimento intelectual. Ela não é um livro de história, não é um livro de ciência, é um livro da fé. E ela serve especialmente para a fé. É o alimento para a fé. Tua palavra é pão. Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele é pão de vida. De tal sorte que, quando nós vamos ler a Bíblia, para lê-la com proveito para a nossa vida cristã, não para citar somente ou para debater muito menos, mas para proveito da sua vida cristã, é bom que você tome o texto bíblico. Você lê sem preocupação. Lê a passagem bíblica calmamente. Depois de ler, você para um momento, invoca o Espírito Santo para conhecer melhor o sentido dessa palavra, lê, relê, sem nenhuma preocupação de entendimento, só de ver o que está escrito. Depois que você viu o que o texto diz, aí vem um segundo passo, que é aquilo que o texto diz para você. Qual é a mensagem que ele traz para você? E o terceiro passo é o que eu digo a Deus a partir daquilo que ele me disse. Porque assim a leitura se torna um diálogo com o Senhor. Deus nos fala, nós escutamos, colocamos no coração e respondemos a Ele. É como na missa, nós temos a primeira leitura na missa, depois vem um salmo de resposta, para nós respondermos a Deus com a própria palavra de Deus. Esse método nós chamamos a leitura orante da Bíblia. Muito simples. Eu vou repetir os 3 passos. Ler o texto bíblico com a pergunta, o que o texto diz? Depois, o que esse texto diz para mim? E agora, o que eu digo a Deus a partir desse texto bíblico que eu acabei de ler? Bom proveito na sua leitura bíblica, que cada dia mais a Bíblia esteja perto de você.